Os clubes de futebol brasileiros enfrentam uma série de desafios tanto dentro quanto fora de campo. Esses desafios variam desde questões financeiras até o desenvolvimento de novas gerações de jogadores. Muitos clubes brasileiros enfrentam grandes dívidas, o que dificulta investimentos em infraestrutura e no elenco. O equilíbrio financeiro é um dos maiores desafios, com clubes como Flamengo, São Paulo e Vasco da Gama passando por reestruturações financeiras ao longo dos anos. Embora alguns clubes tenham grandes patrocinadores e contratos de transmissão lucrativos, a maioria dos times depende de fontes de renda instáveis, como bilheteiras e vendas de jogadores. Isso torna os clubes vulneráveis a crises econômicas e mudanças no mercado. A falta de uma gestão profissional em muitos clubes leva a decisões tomadas sem visão de longo prazo. A gestão de alguns clubes é marcada pela falta de profissionalismo e por decisões baseadas em interesses políticos, o que prejudica o planejamento financeiro e estratégico. Em alguns casos, os clubes têm dificuldades em planejar corretamente o futuro, seja em relação ao mercado de transferências, seja na organização interna. Embora o Brasil seja conhecido por produzir grandes talentos, o sistema de base de muitos clubes ainda é precário. Há uma falta de infraestrutura adequada para formar novos jogadores, o que leva os clubes a depender mais de contratações estrangeiras do que de atletas revelados internamente. Outro grande desafio é a exportação em massa de jovens talentos para clubes da Europa e de outras regiões, o que reduz a chance de clubes brasileiros se beneficiarem desses jogadores a longo prazo. Embora alguns clubes tenham feito grandes investimentos em seus centros de treinamento e em estádios modernos, muitos ainda têm uma infraestrutura deficiente. O Brasil, por exemplo, tem uma quantidade muito pequena de clubes com estádios modernos, o que acaba prejudicando a experiência do torcedor e o potencial de receita. O futebol brasileiro também precisa se modernizar em termos de tecnologia e análise de desempenho. Alguns clubes têm investido mais nessas áreas, mas ainda há muito a ser feito. Com o aumento do poder financeiro de clubes europeus e árabes, os clubes brasileiros enfrentam dificuldades para competir no mercado de transferências. Isso significa que, muitas vezes, os clubes brasileiros perdem seus jogadores mais promissores para times de fora, que podem pagar salários mais altos. A disputa de títulos internacionais, como a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana, é crucial para os clubes brasileiros. No entanto, a crescente concorrência de clubes da Argentina, Colômbia e até do México também se torna um desafio, além de clubes com mais recursos financeiros como os da Europa. A violência no futebol, incluindo brigas entre torcidas e dentro dos estádios, continua sendo um grande problema. Isso afeta tanto a segurança dos jogos quanto a imagem dos clubes. A torcida no Brasil tem uma relação muito forte com os clubes, o que pode ser positivo, mas também traz uma pressão enorme sobre jogadores e treinadores. A cobrança por resultados imediatos pode prejudicar o desenvolvimento de equipes e projetos a longo prazo. A transformação digital e a implementação de novas tecnologias no futebol, como o uso de análise de dados e inteligência artificial, são uma necessidade. Muitos clubes ainda estão atrás de suas contrapartes europeias e precisam se adaptar para continuar competitivos. Garantir a sustentabilidade financeira é crucial. Os clubes precisam buscar fontes alternativas de receita, como contratos de transmissão, patrocínios inovadores e uma maior presença digital. O Flamengo, um dos clubes mais ricos do Brasil, tem se destacado no futebol com grandes conquistas, mas ainda enfrenta o desafio de manter a consistência no longo prazo e equilibrar o sucesso dentro de campo com a gestão financeira. Com um histórico de títulos, o Vasco tem enfrentado dificuldades financeiras e administrativas, o que o levou a um período de instabilidade. O clube tem tentado se reerguer e construir uma nova base para o futuro. O São Paulo, um dos maiores clubes do Brasil, também tem enfrentado desafios financeiros e na gestão, o que impactou sua performance nos últimos anos. Embora seja um clube com boa saúde financeira e títulos recentes, o Palmeiras enfrenta a pressão constante por manter o nível competitivo no cenário nacional e internacional. Os clubes de futebol brasileiros enfrentam uma série de desafios, mas também têm grandes oportunidades de se desenvolver e prosperar. O sucesso a longo prazo depende da capacidade de adaptação às novas realidades do esporte, especialmente no que diz respeito à gestão, à infraestrutura e ao mercado global de futebol.